Realização: Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, Secretaria de Cultura, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Bilaco Produções. Ilustração de um homem negro de perfil em frente à bandeira da Alemanha. Texto: O negro nos 200 anos da imigração alemã. O título está abaixo em alemão. As mãos de uma pessoa negra mexem em guias coloridas em frente a um rio. Bandeira do Brasil hasteada junto a outras duas. Um homem está em frente a uma estátua com as inscrições 1824 e 1924 ao lado. A história não começa... Gilberto Silva de Silveira. Ela começa bem antes. Do Grupo Palmares. Se quiser um número, Não aparece sobre o preto. 1732, que é um dos mais antigos documentos que tem, inclusive que é de um padre, agora não me lembro o nome, tá? E que ele fez um censo da população aqui. Parece que o marco começa dali, daqueles 39 alemães que chegaram aqui, que talvez nem sejam alemães. Gilberto. Na época, em 1824, ainda nem a Alemanha como Estado, como nação, ela não existia ainda, né? Só foi passar a existir a partir de 1871. A gente vê que, na verdade, ao longo de todo o período da instituição da colônia alemã, a gente tem documentação bastante consistente assim, com relação a essa utilização da mão de obra escravizada por parte dos imigrantes alemães. Nós somos os primeiros imigrantes a chegarem aqui, a chegar aqui sem querer estar aqui. Zé Renato, jornalista. Mas vamos diferenciar, né, a chegada dos alemães e a chegada dos escravos dos negros aqui, né? A forma de chegada. Sofreram, saíram da sua pátria, chegaram aqui numa terra que não falava a mesma língua. Os alemães e italianos chegaram com uma proposta eugenista de embranqueamento de população. E todos os 39 que chegaram aqui chegaram com cota. Cota de comida, cota de ração, cota de terra, cota. Zé Renato. O negro chegou na base da cibata. O professor disse, agora vamos contar história sobre a escravidão. E daí deram um livro de história, que eu de lá era o quê? Eu tinha 13 anos. Aquele livro de história antigo que só tinha umas 3 páginas contando a história do povo negro. Ele é diretor do Museu Rio SL. Só tinha umas 3, 5 páginas só. Porque o povo foi, levou chicoteado, foi pro tronco, foi não sei o quê. E uma mulher branca soltou eles. E daí eles estão livres assim porque foi uma bondade de uma mulher branca. Com 13 anos de idade eu escutei aqui. Zé Renato. Na história do Brasil, parece que a princesa Isabel foi a boazinha, né? Que assinou o papel e que libertou os negros. Quando na verdade não foi nada disso, né? Foi uma pressão de exterior. Publicação da lei. Mudança de forma de trabalho, né? Saindo da escravidão, entrando no capitalismo, as indústrias inglesas, o Brasil sempre foi devedor. E forçaram, na época, os fazendeiros a mudar a forma de relação de trabalho. Aí soltaram os nossos irmãos de qualquer forma na sociedade. Gilberto. Quando começou a terminar a escravidão, a lei de terras veio em seguida, 1850, se não me engano, que dizia que só podia ter terra pela compra ou por posse mansa e pacífica. O que é essas duas coisinhas? Eles tiravam o negro sem falar de negro. Vladimir Wagner da Silva. A nossa formação familiar, né? A base da nossa família. Avô português. Representante do grupo Vozes do Porteira. Negra. Então o nome da nossa avó negra é Frida Altenhofen. Não é Silva Souza Santos. É uma negra com nome alemão. Como é que surge isso? Isso surge lá na época da Guerra dos Farrapos. Os alemães lá de Santa Cruz, de Santa Maria, eles resolvem vir para cá, fugindo. E chegam aqui e tem os negros, né? Tem os negros escravos deles e os negros que estavam aqui, que eram escravos. Como é que tu vai dar sustento para esse pessoal? Negro escravo, tu vai ter que dar comida para ele, tu vai ter que prover para ele. Nem para eles tinham, o que eles fizeram? Não podia negro ter terra. E para o negro ter terra, o que eles fizeram? Deram o sobrenome deles para os negros poderem ter um pedaço de terra para que provessem o seu sustento, trabalhassem para eles também. E é aí que surgem os negros com o sobrenome alemão. Elson. Esses negros, quando foram soltos, eles foram soltos ao léu. Nós temos um mar de distância da nossa história. E a gente não consegue voltar. Davis Rafael da Silva. A história do povo negro, quando a gente olha para nós, engenheiro e presidente eu posso da até Sociedade falar Cruzeiro um pouco do Sul. por mim. Eu sou
filho, minha mãe é de origem alemã, meu pai de origem negra. Quando eu olho para a parte da minha mãe, eu consigo ver a origem deles. Eu consigo saber qual foi a região que os meus antepassados vieram da Alemanha, das regiões próximas da Alemanha ou Polônia, né, da Europa. Eu consigo identificar locais. Quando eu olho para a parte do meu pai, da parte negra, eu vou até o Morro dos Bois. Mas dali existe uma cortina. Eu não consigo saber qual é a origem, qual é a região da África que os meus antepassados vieram. Elson. O primeiro ato, quando o negro é liberto, o primeiro ato é queimar os cartórios. Porque eles não queriam que a nossa história seja contada, que os nossos líderes sejam vistos. Eu me lembro muito da questão do hino, né, de Novo Hamburgo, Lucilene Guimarães, da Taíde, que começa falando que foram poucos imigrantes vindos lá do fim do mar e que desbravaram essas terras trabalhando sem parar, e essa gente aventureira fez o vale prosperar. Esse é o hino de Novo Hamburgo. Se o vale prospera com o calçado, isso tem mão negra, né? Tem o labor negro, tem o trabalho negro. O alemão tinha o conhecimento do sapato, mas o negro tinha o artesão. Como cortar o couro, né? Como fazer a sola, como cortar a sola, como fazer o salto, como fazer tudo, como montar o sapato. Zé Renato. Houve aqui a indústria do calçado que empregou muita gente, né? Para que a indústria do calçado crescesse, teve que ter negros lá trabalhando. Lucilene. Né? Está documentado em artigos acadêmicos que existia a presença negra nos grandes curtumes que fizeram o vale prosperar. Eu iniciei trabalhando no calçado com Jorge mais ou Valdez menos da Silva, uns Borjão. 11 para 12 anos. Trabalhador o do tratamento calçado. que a gente tinha assim era um pouco diferenciado. A gente notava que tinha uma certa diferença. Eu notei assim um certo crescimento, entendeu? Desse grupo de colegas de negros que a gente tinha. Então já começamos a se dedicar mais ao estudo, vamos começar a estudar, começamos a estudar à noite. Daí começou a surgir os técnicos em calçado, começou a surgir o técnico, entendeu? E o pessoal cresceu, né? Hoje eu vejo, tem vários negros que são técnicos de calçado, né? Tem muitos por aí que nem no Brasil não moram mais. Comecei a trabalhar numa fábrica de calçado, na linha de produção, né? Claudelino Kleber dos Santos, empresário coureiro, e comecei a trabalhar então na parte burocrática da exportação, né? O que me levou a ir trabalhar na China, né? Onde a gente ficou lá por 9 anos, quase 10 anos, né? Brasileiros que foram para lá no sentido assim de orientar e cuidar a questão de procedimento, a questão de qualidade, baseado na sua experiência profissional aqui no Brasil. Lucilene. A indústria coureiro calçadista tem uma presença negra muito forte. Já sendo preto, já tenho dificuldade. Imagina uma mulher Mãe Cléia de Chapanã preta, e Alorixá, vindo de Cachoeira do Sul, usa turbante e roupa dourada. sem experiência nenhuma de calçado, sem experiência nenhuma da vida. Eu era uma mulher nova ainda. Eu tive que trabalhar 13 meses como aprendiz, sem salário. E até que, graças a Deus, saí costureira da fábrica. Sobre religião, então, era pior ainda. Era muito preconceito. Como até hoje, tem gente que vem vindo por esse lado e da calçada passa para o outro, para não passar na frente da casa da batuqueira. Mas quando precisam, eles chamam. Todo terreiro, ele é acolhimento para toda e qualquer pessoa, independente da sua origem social, da sua raça, da sua etnia, da sua religião, porque o terreiro ele é mais do que a religião, né? Sede axé para mim é isso, é aprender que se eu tenho não vai faltar para ninguém, né? Porque não é para mim como pessoa, né? Eu indivíduo eu vou passar, eu vou chegar um dia em que eu vou ser também uma ancestral. Mas eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu vou deixar. Agora a gente realmente conseguiu reconhecer o 20 de novembro como um feriado nacional, algo que já era para ter sido reconhecido há muitos anos, e não somente agora. E o reconhecimento desse 20 de novembro, tu pode ir por duas vias. Ou realmente as pessoas estão se importando com o negro na sociedade e dando o seu devido valor à nossa raça, né? Ou então apenas para tentar
abafar, dá para se dizer assim, né, o que o racismo estrutural, né? A gente não está dizendo aqui que nós somos melhores do que A ou Fernanda que B. Duarte de Oliveira, professora. Eu entendo que nós estamos nesse período de celebração dizendo, nós também estávamos aqui. Se nós estávamos aqui também, se nós construímos essa cidade, nós fazemos parte dessa Placa celebração. de Vila Rosa, Centro Histórico, dessa Canudos. história, dessa construção. O metrô passa na plataforma. Fachada da Praça do Imigrante. Fachada do Centro Municipal de Cultura. Uma mulher negra de cabelo cacheado canta. Está em fundo preto, em frente a um auditório vazio. Graziela Pires da Silva, musicoterapia e vocalista do grupo 50 Tons de Pretas. A minha avó era mais militante do que eu, né? Só que na época eu não entendia, né? Então ela dizia sempre assim para mim. Ela nunca me disse para eu não ir em algum lugar. E a minha avó sempre dizia, vai arrumadinha que só vai ter tu. E depois eu fui entendendo que esse vai arrumadinha que só vai ter tu, né, porque era a preocupação dela em relação aos olhares, né, então ela sempre me incentivou a ir todos os espaços, então eu sempre, quero estudar, vou, quero ir num teatro, vou, quero ir não sei aonde, vou, mas eu tinha que ir sempre arrumadinha, porque só ia ter eu. E quando eu voltava, ela sempre perguntava, e aí quantos pretos tinham lá? Eu sempre fui criado em vila, né? Anderson Giovanni Cordeiro, Biro. Procurava nem que vir muito pro centro. Músico. Ficava mais nas vilas mesmo, porque é onde é que a gente se sente mais acolhido. Vai pro centro, o pessoal te olha com outra cara. Trabalho no ramo da construção civil desde criança. Além disso, temos a música, né, meu amigo? Que nas noites a gente alegra as noites do Vale dos Sinos, Vale do Paranhana, Porto Alegre. Graziela. Eu tive essa sorte de crescer num bairro, né, que a gente teve esse espaço de negritude, por mais que acho que a gente nunca falou com essas palavras, né? Anderson. Na vila a gente vai, qualquer vila que tu passa, todo mundo parece que te puxa para dentro de casa. Graziela. Mas o bairro conversa muito bem, né, com a diversidade, né? E eu acho que isso é também em razão da predominância de pessoas pretas no bairro, né? Raquel. Eu fui adotada com 3 anos por um casal morado do artista plástica e pintora. Primavera, iniciei no Atene livre aos 11 anos. Sozinha, ao pouco, fui me aperfeiçoado e criado, além de pintura, retratos e caricaturas. Atualmente, pessoa que meu trabalho hoje tem uma melhor aceitação do que anos atrás. Graziela. A gente começa a olhar para o passado, com a maturidade de hoje, com as reflexões e começa a entender. Cara, a gente sempre foi militante, a gente sempre foi aquilombado. Lucilene. Onde teve população negra, teve resistência. E quilombos são territórios de resistência. Entende que em todo o Rio Grande do Sul teve população negra, então em todo o Rio Grande do Sul teve resistência negra. Como um samba é feito de pessoas negras, eu acho. Do Ademir. Hoje, a gente, escutando os sambas que tem nos dias de hoje, tu vê que ele tem um certo aprendizado, né? Que ele tem uma certa filosofia de vida, ele sempre teve isso. Anderson. Carnaval, que é o que eu gosto, que é carnaval, samba de roda, samba de terreiro. Zé Renato. E o negro foi fazer as suas sociedades, né? O Cruzeiro do Sul foi a primeira sociedade. O Cruzeiro do Sul é mais velha que a própria fundação do município de Novo Hamburgo. Davis. Né? Quando a gente pensa na Sociedade Cruzeiro do Sul e na sua fundação, né, 1922, isso eram passados apenas 34 anos após a abolição. Isso, historicamente, são períodos curtos, né, dentro da história da humanidade e da própria construção do povo brasileiro. Então, quando a gente olha para essa história e a importância da sociedade como um clube social fundado por negros, numa cidade rotulada, né, como colonização alemã, né, isso inclusive retratada no hino, né, de Novo Hamburgo, né, aquele rótulo dos poucos imigrantes, né, a gente acaba olhando para esse ponto de fundação da sociedade Cruzeiro do Sul e a gente começa a perceber que a história ela também precisa ser recontada, né? A história do povo negro precisa ser recontada. Graziela. Porque sempre a nossa história foi contada
pelos outros, né? A partir do que eles enxergavam sobre nós. E hoje, graças a Deus, a gente tem muitos espaços ainda, não tanto quanto deveria, mas já temos. Então, os negros aqui fizeram focos de resistência cultural. Até hoje existe isso. E aí o samba vem disso, vem da família, vem do que a gente ouvia em casa, né? E o samba, mais resistência do que isso, eu acho que não tem, né? Junto com o hip hop aí, é um movimento, que o samba não é um estilo musical, ele é realmente um movimento de aquilombamento, né? Elson. Isso é muito bom a gente para as pessoas entender nesses 200 anos que sempre teve um olhar para um lado só, não foi para o outro. Os outros 200, quase 300 negros que trabalhavam aqui na maior indústria que tinha aqui, que era a feitoria do Linho Camo, que tinha mais de 300 funcionários trabalhando aqui. Fernanda. Né? Nós chegamos aqui, inclusive, num período em que essas pessoas se utilizaram da nossa força de uma forma escravocrata. Elson. Porque o pior legado da escravidão foi deixar um legado a não ter legado. Entender que antes dessa presença, né, e aí a ideia não é apagar nenhuma presença, como foi feito com a presença dos meus antepassados, né? Mas dar não voz, mas ouvidos para as vozes desses que estiveram antes aqui. Porque muitas vezes a gente não tem referência dentro da família. Karen Regina Elias, Por mais que a gente tenha essa parte do histórico, até a gente reconhecer que os nossos ancestrais, eles eram também empreendedores, empresários, mas demora um pouco, às vezes, a gente reconhecer isso. Então, quando chega nesse mundo, por exemplo, atual, falta um pouco de referência, isso está mudando. E a gente precisa resgatar uma definição de poder, né? Que é a capacidade de eu me sentir capaz de. Eu me senti capaz de estar aqui com vocês falando, eu me senti capaz de desenvolver atividades que às vezes as pessoas não acham que eu não sou capaz. Me sentir capaz de várias coisas. Assim. Itamar Maia. Santa Rosa, para mim, foi um local que até hoje, que eu passo por lá, eu sinto saudade. Técnico de futebol e ex-jogador. Foi onde eu consegui a ser o atleta que eu fui, considerado pelo Rio Grande do Sul todo, no Santa Rosa. Erickson. Que dentro da minha turma de 70 alunos, 4 alunos eram negros, né, que cursavam o direito na URGS. E isso é um número muito baixo mesmo. E, inclusive, um destes alunos nem era do nosso estado, no caso, né? Então veio de fora para tentar ter uma oportunidade e ele também se sentia perdido no meio de tanta gente que ele não se identificava, né, por conta dessa situação da questão racial, né? Porque ser recebido, né, e ser acolhido tem diferença. E em alguns momentos, São Leopoldo me recebeu, em outras ela me acolheu. Eu fui diretor da CE. Um fato interessante foi que o primeiro dia que eu fui para o gabinete, lá, né, o pessoal da faxina, e eu deixava a porta aberta, eles passavam lá na frente assim para olhar, né? Porque era a primeira vez que eles viam o negro lá diretor da empresa. Né? Isso em 2011. Zé Renato. A nossa luta é muito maior, a nossa história é linda. Somos sobreviventes. Nossos ancestrais conseguiram não ser comida de tubarão. Vieram acorrentados. Viveram, sobreviveram, e muito que tem nesse país aqui foi constituído na nossa luta. Lucilene. Eu estive no Quilombo e uma das interlocutoras, uma das parceiras da pesquisa do mestrado, estava me contando como tinha sido o último parto dela. Ela tem uma bebezinha bem jovem e a bebê nasceu prematura em casa porque a ambulância do SAMU levou 2 horas para chegar até o Quilombo. Então imagina uma bebê prematura que nasceu de 28 semanas e que ficou 2 horas sem acesso ao oxigênio, que é o natural, né, em casos de parto prematuro. E tá lá, vivendo, né, lutando lá pela sua vida, enfim, já tá em casa, já tá bem, com saúde. É mais uma mulher negra que nasce. E que já nasce nesse contexto, sabendo que precisou lutar 2 horas pela vida, porque não teve a assistência necessária num primeiro momento. Davis. Eu acho que a gente não tá falando de uma resistência. E talvez também não de um reconhecimento, mas sim de um pertencimento.
quem sempre esteve aqui, quem se levanta nas situações difíceis. Eu, infelizmente, hoje não consigo saber qual é a origem, qual é o local da África que meus antepassados vieram. Mas eu consigo pertencer ao Brasil, ao povo brasileiro. Porque eu sei que aqui eu tenho esse DNA. Fernanda. E eu espero para os próximos anos dessa cidade que todas as pessoas elas possam ter espaço e lugar para se desenvolver com equidade, com igualdade. Indiara. E por tudo que eu posso ainda representar para aqueles tantos que a gente nem imagina, né? Mas que me mandam, professor, esse ano eu vou me formar e tu vai estar na minha formatura. Professor, eu casei. Professora, meu filho nasceu. Eu comprei minha casa, eu estou trabalhando. Então, é o que faz valer a pena, sabe? É o que faz cada esforço e cada lágrima de verdade não salgar a pele para doer, como foi para os meus antepassados, né? Mas lavar minha alma mesmo. Elson. Antes de você estar aqui, nós já estávamos aqui. Nós fizemos parte disso. Antes de 200 anos, meus irmãos e irmãs chegavam aqui escravizados. Imagens do rio. Aqui nesse rio aqui. Hoje ela tem gestão de um negro. E das construções ao redor. E é muito importante a gente ocupar os primeiros lugares. Mas também é foda ser os primeiros. Indiara. Então, falar sobre os 200 anos, para mim, é buscar 200 outras maneiras de ter esperança. De que esse lugar, ele seja cada vez mais acolhedor. Isso, para mim, é o mais importante. Que a gente consiga pensar 200 formas de tornar essa cidade cada vez mais hospitaleira. Para os próximos 200 anos, de fato, se torne o que, para mim, de verdade, é um quilombo. A tela escurece. Entre aspas, o texto. Não aceito mais as coisas que não posso mudar. Estão mudando as coisas que não posso aceitar. Angela Davis. Produção Bilaco Produções. Direção Fábio Lima. Os demais créditos passam na tela. Na tela, imagens de bastidores. Zé Renato. Eu achei tão legal.